Eu lembro até hoje dos economistas da Globo dizendo que com o PT não haveria investimentos no Brasil. Será que é verdade? Vamos ao exemplo da Mercedes, que em 2014 investiu 730 milhões em fábricas no Brasil. A Época Negócios confirmou que a fábrica paulista da Mercedes ia receber 500 milhões em investimentos entre 2015 a 2018 e 230 milhões a fábrica mineira. Mas era só tirar o PT que os investimentos iriam aumentar. Será que é verdade, Globo? Hoje, faz 51 minutos, a Mercedes confirmou que vai fechar a fábrica no interior de São Paulo e não vai mais fazer carros no Brasil. Aquela classe média alta antipetista que adorava andar de Mercedes, agora só vai ter Mercedes importado para eles. Só que a Mercedes é só um pequeno exemplo das empresas que estão deixando de investir no Brasil depois que o PT saiu. Sabe por quê? Porque o PT fazia a economia girar e a direita com Temer e a extrema-direita com Bolsonaro não faz. Os bolsominions estão falando que o comício do Lula flopou. Isso aqui não é o Rock in Rio não, viu? É o Lula em São Luís do Maranhão. Aqui outra foto para você ver o tanto de gente que foi ver o Lula. Esse aqui é o Bolsonaro aqui no meio discursando em Curitiba. Esse aqui é o tantinho de gente que foi ver o Bolsonaro em Curitiba. Lembrando que Curitiba tem o dobro de habitantes que São Luís do Maranhão. Perguntar não ofende, mas cadê esse estojo de joias aqui que a Micheque recebeu? E essa palmeira de ouro aqui, cadê, hein? E esse outro estojo com joias, onde é que foi parar? Tem pelo menos mais 3 estojos de joias que o Bolsonaro e a Micheque não devolveram. Quer dizer, olha, isso é só a ponta do iceberg. O tanto de coisa que esse pessoal embolsou aí, a gente não sabe nem o começo. Alguns feitos aí do governo Lula que se a gente não falar e não divulgar, a grande mídia não vai falar. Primeiro, o primeiro aumento do salário mínimo acima da inflação em 5 anos. Retomou 14 mil obras que o genocida deixou paradas. Reajustou a tabela do imposto de renda depois de 5 anos, era a promessa do genocida que não cumpriu. Maior queda no preço da carne em 5 anos. Anunciadas passagens aéreas a R$200, as companhias aéreas já aceitaram, agora estão desenvolvendo o plano para a partir de julho ter passagem a R$200. O Minha Casa Minha Vida já voltou a entregar casas, entregou mais de 3 mil casas que as obras estavam paradas fazia 4 anos, porque o genocida parou tudo. Acabou com o genocídio dos Yanomami. Conseguiu 10 bilhões de dólares dos Estados Unidos para proteger a Amazônia. O novo Bolsa Família começou a ser pago e vai tirar 3 milhões de pessoas da miséria. E o melhor de tudo, mesmo se não tivesse feito nada disso, tirou o Bolsonaro. Aí já tá bom demais. Então divulga aí, porque nós somos o Jornal Nacional do Lula. Se você depender aí das TVs, das rádios para divulgarem isso, não vão fazer, viu? Mais uma fake news aí pra gente desmentir, hein? Carlos Bolsonaro, rei das fake news. Consumo de carne bovina no Brasil atinge menor nível em 18 anos. Aí selo faz o Ellen que passa. Será? Infomoney, consumo de carne bovina no Brasil atinge menor nível em 18 anos. Vamos lá. O consumo de carne bovina atingiu lá em 2022. Quem era o presidente do Brasil em 2022? Eu vou falar aqui o sobrenome de quem era o presidente do Brasil em 2022. Bolsonaro. Eu fiz o L exatamente para o Brasil voltar a comer carne. Agora sim, 2023, preço da carne cai e picanha registra a maior queda segundo o IPCA. Chora, Carluxo, chora mais. Que coisa, a Polícia Federal achou 322 quilos de drogas num caminhão que pertence ao chefe do Jair Renan Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Aliás, é um senador que era ministro da pesca do Bolsonaro. Pra você ver aqui, polícia prende 322 quilos de maconha em caminhão da família do senador Seif. Jair Renan, filho do Bolsonaro, é alocado por senador do PL para trabalhar em Balneário Camboriú, Jorge Seif. Depois do Jair Renan, Seif dá cargo para genro de Michele. Quer dizer, o cara é muito amigo da família Bolsonaro, tá dando carguinho aí pra todo mundo e foi pego aí com mais de 300 quilos de drogas. Imagina se fosse o patrão do Lulinha. Imagina se fosse um ministro do Lula. Mas como era ministro do Bolsonaro, você não viu isso, né? Você acabou sabendo pelo TikTok, falei a verdade. Sobre a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, faltou falar do sigilo de 100 anos que ele decretou nos gastos do cartão corporativo, faltou falar do orçamento secreto, que só nesse ano são 16 bilhões de reais pagos em propina para parlamentares bolsonaristas. Faltou falar que o ministro da Educação, ele não foi apenas afastado, ele foi preso por corrupção pela Polícia Federal e que os delegados da Polícia Federal disseram que o Bolsonaro interferiu na investigação. Não sei o Thiago falando, são os delegados
da Polícia Federal. Faltou desmentir o Bolsonaro na questão da economia. O Brasil tem quase 80% de inflação nos alimentos. Ele falou que a inflação do Brasil é menor que nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países da Europa. Isso é mentira. A inflação dos alimentos no Brasil é maior que em todos esses países. Faltou falar que tem 33 milhões de brasileiros neste exato momento passando fome. Nada disso foi falado. Mas ninguém vai acreditar nessa. O Hospital Spa, onde o Bolsonaro disse que estava internado na Flórida, disse que o Bolsonaro não está lá. Vários jornalistas foram ao hospital e eles falaram, olha, não tem nenhum Bolsonaro aqui. Nem sabemos quem é. Quer dizer, foi uma internação fake, num hospital fake, porque o hospital mais parece um spa, um resort 5 estrelas, e o Bolsonaro nem sequer tá lá. Onde tá esse bandido? Deve estar fugindo. Não tem outra. Deve estar fugindo. Isso tudo é desespero, viu? Porque ele sabe que vai ser enjaulado. Vai pra jaula, bandido. Tiraram o sigilo de 100 anos dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro. E acharam muito, mas muito roubo de dinheiro público. Em apenas um hotel, o Bolsonaro gastou mais de 1.400.000 reais. Tenho a certeza que o dono é amigo dele. Em uma padaria, ele gastou 360 mil reais. Só que agora vem a pior parte. Num restaurante cujo marmitex custa apenas 20 reais, ele gastou mais de 140 mil reais em um dia. É o que eu tô falando há meses lá no meu canal no YouTube. O que o Bolsonaro fazia no cartão corporativo era o seguinte, ele pegava o dinheiro público com o cartão dele e passava o cartão dele na maquininha dos amigos e passava volumes estrondosos de dinheiro, muita grana. Roubo de dinheiro público mesmo. Só que agora tá sendo tudo revelado. Quem quiser saber tudo sobre esses escândalos, vem aqui no meu perfil, ó, clica aqui no link. E lá no meu canal do YouTube já tem vídeo sobre isso. Bomba atômica! O Ministério Público de Contas acaba de pedir o bloqueio das contas do Bolsonaro. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão do Anderson Torres. Anderson Torres era o ministro da Justiça do Bolsonaro que ordenou que a Polícia Rodoviária Federal fizesse operações para impedir gente de votar no Lula no Nordeste. Lembra disso? Ele também era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal que comandava a polícia que deixou os terroristas entrarem nos prédios públicos, no Palácio do Planalto e tudo mais. Pois bem, vai pra jaula, Anderson Torres. Bolsonaro com contas bloqueadas, o próximo passo é jaula no Bolsonaro. Quem quiser todas as informações desse caso, vem no meu perfil, clica aqui no link que eu vou publicar vídeo aqui no meu canal no YouTube já já. Olha o que o Bolsonaro fez com a Santa do Palácio do Alvorada. Essa é uma obra do século XIX, tem valor inestimável. A família Bolsonaro simplesmente quebrou, destruiu completamente a Santa. Essa era a cadeira no Palácio do Alvorada que o Bolsonaro sentava. Olha que ceboso. Também outra cadeira caríssima que ele destruiu. A família Bolsonaro é uma família porca. Só tem ceboso, parece. Meu Deus, ainda... Olha o tamanho do desrespeito de destruir uma santa. Ainda mais uma obra que tem valor inestimável. Horrível, viu? Que bom que foram embora. Que voltem pro Brasil só pra ir direto pra prisão. Segunda-feira, vamos entrar no site do maior jornal do mundo para ver do que eles estão falando? A vergonha dos terroristas bolsonaristas. E no maior jornal da Europa? Terroristas bolsonaristas. E qual a capa do site do maior jornal da Espanha? Destruição dos bolsonaristas. E da França? Bolsonaristas, um ataque sem precedente. E de Portugal? Igualzinho, Bolsonaro. Além de fazer o Brasil passar vergonha por 4 anos, agora o Bolsonaro faz o Brasil passar a maior vergonha da sua história, a vergonha internacional, o terrorismo no Brasil. Gente, a Polícia Federal acabou de prender 1.300 terroristas bolsonaristas. Foram levados em mais de 40 ônibus para a sede da Polícia Federal e vão ser encaminhados para presídio. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? Eles não sabiam que estavam sendo presos, eles foram pro ônibus achando que iam para casa. Atenção, esse aqui é o terrorista que tentou explodir o aeroporto de Brasília e quer matar centenas de pessoas. Ele tá foragido, o nome dele é Wellington Macedo. No governo Bolsonaro ele tinha uma tetinha pra mamar, ele era assessor da Damares. Aliás, é uma coincidência. Aquela Sarah Winter, uma terrorista também que foi presa pelo STF e tudo mais, era assessora da Damares. O Wellington Macedo, assessor de quem? Da Damares. O Oswaldo Eustáquio, lembram que também está foragido por associação a esses terroristas? Também, ligação com a Damares.
Estranho, né? Bomba! A Polícia Federal descobriu contas no exterior do Mauro Cid ligadas a Jair Bolsonaro. Mais do que isso, tem várias mensagens do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, falando sobre quantias vultuosas de dinheiro que ele enviava para o exterior. Será que é a conta da propina? Agora a melhor parte, a Polícia Federal também descobriu depósitos em dinheiro vivo na conta da Michelle Bolsonaro. Aperte os cintos, porque nas próximas semanas vai ter muita operação da Polícia Federal. Acabou de sair o Datafolha e o Lula tem 18 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no primeiro turno. Aliás, o Lula tem 47% e todos os outros juntos têm apenas 41%. Significa que o Lula tem 53% dos votos válidos. Olha, vai ser no primeiro turno, viu? E o Paulo Vieira que fez piada com o ministro do Bolsonaro em plena Globo. Em determinado momento tinha contratado o Thanos no RH, ele instalou o dedo, metade do elenco sumiu. Eu achei maravilhoso. E eu acho ótimo que eu tô fazendo essas piadas, todo mundo tá assim, será que pode rir? Pode. Maravilhoso. Que ótimo isso. Não, mas teve gente que saiu porque quis. Por exemplo, o Thiago Live saiu, abriu 16 vagas de apresentador na Globo. Mas já ocuparam rápido, é verdade. Quer dizer, o Thiago Live sozinho criou mais emprego que o Paulo Guedes. Não tá mais difícil criar mais emprego que o Paulo Guedes, não. Porque o Paulo Guedes, além de não criar nenhum emprego, ainda causou milhões de desempregados. A atriz global Juliana Paes foi cancelada nas redes sociais. Mas qual o motivo do cancelamento dela? Calma que eu vou explicar. A CPI da Covid ontem entrevistou a doutora Nisi Yamaguchi, a especialista do Bolsonaro que receitou cloroquina para milhões de brasileiros. Em determinado momento, tá até no meu TikTok, clica ali e vê o meu último vídeo, a doutora Nisi Yamaguchi foi humilhada por um senador que é também doutor e mostrou que ela não tem conhecimento nenhum sobre a Covid e nem sobre estudos. Só que os bolsonaristas, como esse nazista aqui, começaram a falar que isso foi grosseria. A médica que matou dezenas de milhares de brasileiros foi grosseria provar que ela não entende nada de medicina. Juliana Paes, que nunca tinha se posicionado sobre absolutamente nada, resolveu dizer que foi um show de horrores e boçalidades na CPI e dizer que foi machismo o médico corrigir a doutora que não entende nada de medicina. Isso aqui é a bolsonarista Juliana Paes protestando contra o governo Dilma. Vamos lembrar que em 2019 ela já tinha dito que temos que apoiar o governo Bolsonaro. Que vergonha, hein, Juliana Paes? Eita, que vazou uma entrevista do Bolsonaro à revista Isto É no ano de 2000. E aí perguntam pro Bolsonaro, entre outras coisas, sobre o topless, tudo mais, e sobre aborto. Olha o que diz o Bolsonaro sobre aborto. E sobre a legalização do aborto? Tem de ser uma decisão do casal. O senhor já viveu tal situação? Já passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. Está ali, ó. Bolsonaro aponta para a foto do seu filho mais novo, Jair Renan, de 1 ano e meio com cristão. Tá aí, ó, Bolsonaro cristão a favor do aborto, a favor de armas, tem gente que ainda cai nessa. Ó, quem é contra esse demônio, vai no meu perfil, clica nesse botão aqui, ó, e lá no meu canal tem tudo contra esse desgoverno e todos os vídeos. Como o Bolsonaro trata alguém que faz uma pergunta que ele não gosta. Toda essa fúria aí porque o menino perguntou o que o Bolsonaro achava de ter poucos negros na plateia, sendo que a população é majoritariamente negra. Tá aí, ó, o Bolsonaro. Essa é a foto que o Bolsonaro publicou do evento dele em Santa Catarina. Aí você fala, nossa, quanta gente! E isso é como realmente foi o evento. É nem 5 mil pessoas. Eles esperavam 50 mil, não foi nem 5 mil. Aí o Bolsonaro ficou bravinho, né? Aí ele aproveitou e humilhou a vice-governadora de Santa Catarina. Olha a carinha de bunda dela agora. Tá aí, nem no lugar que tem mais bolsominion do país o Bolsonaro conseguiu lotar um evento. Tá ruim, viu? A verdade é que o Lula detonou na entrevista pro Jornal Nacional. Ele matou no peito cada uma das perguntas do William Bonner. Olha, depois dessa ficou ruim pro Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro foi desmentido, foi humilhado no Jornal Nacional, o Lula... fez do Jornal Nacional um verdadeiro comício. Vai ser no primeiro turno, viu?